Do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, peço um minutinho da sua atenção para que juntamente comigo nós possamos meditar numa palavra já muito conhecida. Essa palavra é muito conhecida, mas é uma palavra que nós precisamos estar sempre meditando para nós estar em alerta com a nossa vida espiritual, com a nossa vida diante de Deus. Qual é a palavra? Antes de eu orar aqui, eu já ia entrar em oração, mas achei por bem nós meditar numa palavra de alerta, de advertência, uma palavra de despertamento, uma palavra para você entender como que você deve estar na presença de Deus, como que nós precisamos estar na presença de Deus. E o que eu quero que você entenda? Vamos meditar aqui, para nós entender esse raciocínio desse versículo aqui. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Presta atenção no 14 agora. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma palavra de advertência, de despertamento, uma palavra de doutrina. Aqui nós vemos aqui que o apóstolo Tiago ele fala que Deus não tenta ninguém para o pecado. O versículo antes ali fala que o homem, ao ser tentado, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aqui fala a provação, tentação no sentido de provação nesse versículo. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então tá, esse versículo aqui está falando das provações da vida. Dificuldade, luta, batalha, guerra, mas não tem nada a ver com tentação pecaminosa, tentação da carne. Deus permite a provação, Deus permite para todos. Deus permite as batalhas, guerra, Deus permite. E tem muitas vezes que Deus coloca a pessoa à prova, para provar a fé. Deus permite as dificuldades, como o apóstolo Pedro falou, que por mais que vocês estão entristecidos com os problemas que ardem como fogo, das provações, mas sabeis que a prova é a prova da vossa fé, que é mais precioso que o ouro que perece. Deus permite a prova, a luta, a dificuldade, com enfermidade, com dificuldade financeira, às vezes com pessoas que se levantam, que caluniam, que armam laço, que tentam atrapalhar, denegrir a imagem da pessoa, o testemunho da pessoa, do servo de Deus, da serva de Deus. Às vezes acontece todo esse tipo e que Deus permite, para ver como que você vai reagir, agir diante daquela situação. Mas não é uma coisa ali do coração, diferente dos versículos que nós limos aqui. Que diz, Deus não tenta ninguém para o mal, para o pecado, Ele a ninguém tenta. Deus é santo, é contra a natureza de Deus tentar alguém com um desejo pecaminoso no coração, é totalmente contrário. Todas as pessoas que caem no pecado
nos desejos pecaminosos, são pessoas que não têm o seu coração puro e reto diante de Deus. O que acontece aqui? Diz aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. A cobiça, cobiçar, desejar coisas pecaminosas, isso é obra da carne. Não provém de Deus, não provém do Espírito Santo, e não é Deus que prova a pessoa com os desejos carnais, das obras da carne. Como eu falei, Deus permite a provação, a luta, a dificuldade externa, como provou o apóstolo Paulo com o espinho na carne, como provou muitos outros servos de Deus, até mesmo Jó no Antigo Testamento. Deus prova nessas circunstâncias para a prova da fé, mas não tenta ninguém ao pecado. A ser tentado para o pecado, o desejo do pecado, a cobiça do pecado, quando a pessoa cai num pecado da carne, dos desejos impuros da carne, é porque o seu coração, no seu coração, o desejo pecaminoso está vivo. O desejo da carne está vivo no coração desta pessoa, então ela cobiça, ela deseja. Como identificar se o pecado da pessoa? Reflita comigo, para você identificar o teu coração, se o teu coração é puro, é espiritual, o Espírito Santo habita e governa ele. Qual é o desejo do teu coração? É simples, é só você meditar para você entender. O que o teu coração deseja? O que o teu coração deseja? O que o teu coração cobiça? Primeiro ponto, o mais leve que eu posso colocar aqui. Quando o teu coração cobiça só as coisas dessa terra, as coisas material, você já é carnal. Só isso já te faz carnal. Agora, quando a pessoa tem esse coração que só cobiça as coisas da terra e as coisas espiritual, para ela tanto faz como tanto fez, quando dá, busca, quando não dá, deixa passar, o importante é ela, a vontade dela. Só disso daí já faz a pessoa carnal. Primeiramente, o crente carnal é o crente que busca as coisas de cima, as coisas da terra. Já faz dele carnal, que busca as coisas da terra. Aí já é carnal. Só que por trás desta carnalidade, da busca pelas coisas materiais, ali está o ninho das cobras. Qual é as cobras? Os desejos pecaminosos da carne. Porque uma pessoa que tem a visão somente voltada para a terra, para os bens terrenos, não tem uma vida espiritual. Consequentemente, o seu coração é um coração malicioso, imoral, profano, maligno. O que está por trás da pessoa que está focada no material, no terreno? O que está por trás? As podridões dos desejos carnais. Então, se você analisar, Deus não tenta ninguém para o pecado. Mas a tentação vem do coração, porque o pecado ainda está vivo no coração da pessoa. Então, se você tem um olhar malicioso, cobiçoso, se você tem um olhar invejoso, um olhar de maldade, de não se sentir bem com o próximo,
quando o próximo está recebendo uma bênção, uma vitória, ou está a vida dele melhorando a cada dia, e você tem até um desejo mal ali de você não querer que aquela pessoa tenha uma vida abençoada. Aí você já tem um coração o quê? Carnal. Coração carnal. O coração espiritual, primeiramente, ele é puro. Ele não tem malícia, cobiça e imoralidade. Porque é o Espírito de Deus que está ali. Aqui o apóstolo Tiago está falando dos desejos carnais do coração da pessoa. Que não é uma aprovação de Deus. Não é Deus que está provando para ver se a pessoa cede ao desejo pecaminoso. Deus não faz isso, não. Quando vem o desejo é porque o pecado está vivo no coração da pessoa. E tem que ser mortificado. Tem que ser mortificado, queimado pelo fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é como fogo. Está escrito, não extingais o Espírito. Um coração cheio do Espírito Santo é um coração fervoroso para as coisas de Deus. Fervoroso e ativo para as coisas de Deus. O que significa um coração fervoroso e ativo? Está focado, tem prazer, tem desejo ardente por mais das coisas espirituais. E a pessoa que está ligada às coisas desta terra tem um coração carnal, que o pecado pode não se manifestar, mas está em seu interior. Por isso que esta pessoa não consegue, por mais que não externe essa imundícia, por mais que não caia no adultério, na prostituição, na fornicação, nesses escândalos aonde manifesta, mas essa pessoa não tem esse fervor, esta vida espiritual ativa, ligada com o céu diariamente, entendeu? Não consegue ter. Por quê? Porque ainda está aqui nesta terra, ainda está com o coração nas coisas deste mundo. E quando eu digo estar no coração nas coisas desse mundo, não somente no material, mas a sua carne ainda está viva e consequentemente é seduzido por essas imundícias de pecado que está exposta, tanto na vida do ímpio que não tem decência, pudor, porque hoje estão andando quase pelado, hoje já estão normalizando a nudez, com redes sociais, com, vamos dizer assim, comerciais. E no dia a dia, você vê, perdeu totalmente o pudor, perdeu totalmente a noção da decência. Consequência do quê? Do pecado que está aumentando, a iniquidade que está aumentando. Se entregando cada vez mais aos desejos pecaminosos, à imundícia, à impureza e imoralidade do coração deles, os ímpios. E o pior é aquele que está com uma capa de cristão se alimentando do que o ímpio está apresentando no dia a dia. Imagina que coisa terrível. Imagina que coisa terrível. E por que eu li esse versículo aqui? Eu li esse versículo aqui para alertar que todo o desejo do pecado, toda cobiça vem do coração. E se a pessoa tem fraqueza na imoralidade, na imundícia, ou até mesmo
na maldade, que também é um pecado terrível, precisa purificar o coração. Como que eu purifico o meu coração? Primeiramente, você vai ter que buscar a libertação. Preste bem atenção. Como que eu purifico o meu coração? Você pode estar se perguntando agora, se você estiver prestando atenção nesta palavra. Toda a palavra que é trazida aqui é trazida pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, e resulta em santidade para quem aceita, para quem busca pôr em prática e viver. Essas palavras são dirigidas pelo Espírito Santo para libertar, para purificar, para santificar, para fortalecer na fé, para dar crescimento espiritual, para dar estrutura espiritual, para capacitar você deixar essa superficialidade da religião, essa formalidade dos crentes mundanos que esconde a sua carnalidade atrás de sua fraquinha religiosidade. Porque os fariseus eram religiosos e esses mundanos de hoje não tem nem 10% da religiosidade dos fariseus, que tinham uma aparência que era um santo. E esses nem aparência têm, mas pelo frequentar, pelo estar no meio religioso, pensam que esconde a sua carnalidade. Esquece que a palavra de Deus, como Jesus falou, eu não vim para condenar. Eu vim para salvar, mas já tem quem o condene. A palavra que eu vos tenho falado. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano. A palavra de Deus, ela é luz, e diante da luz o pecado fica exposto. E diante desta palavra que você está ouvindo, a tua carnalidade, a tua vaidade, que você está tentando esconder por essa falsa religiosidade que você está vivendo, esta palavra desmascara completamente. Esta palavra tira a capa completamente. E uma coisa eu digo, é esta palavra que vai te julgar naquele dia. Toda a palavra ouvida e toda a palavra falada, tanto aqueles que ouvem a palavra que eu transmito aqui, quanto eu que transmito aqui, estaremos diante do Verbo vivo, do Cristo ressuscitado, para nós vermos como estamos no momento em que nós estávamos nessa interação, aonde eu trago a palavra e aonde você ouve a palavra. Darei conta da forma que eu trouxe e você da forma que você ouviu. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que você pensa com relação a esta palavra, porque o meu compromisso é com a palavra que eu transmito, porque eu darei conta da palavra e não do que você entende, pensa ou se aceita ou deixa de aceitar. Com relação a isso, é você que dará conta diante de Deus. Então é uma palavra para você refletir, é uma palavra para você exercitar no seu coração. A palavra de Deus diz assim que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Como eu falei, a palavra que eu trago aqui é para libertar, purificar, santificar, fortalecer e dar estrutura espiritual
para não viver esse evangelho artificial que estão pregando hoje em dia, que a igreja carnal mundana está vivendo hoje em dia, que não tem o que? Temor de Deus, que não tem prazer em viver para Deus. Eu não digo nem buscar, porque eles oram, eles buscam, eles frequentam cultos, mas eu digo viver para Deus, que é muito diferente disso. É muito diferente disso. Presta atenção, se você não tiver a consciência psicológica, espiritual e na experiência vivida que você é templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em você, é inútil você até fazer parte de uma igreja. Porque a ciência vivida dentro do templo pela religiosidade é esta ciência. A ciência de saber que você é o templo, que o Deus que você adora no templo, ele habita em você e você é templo dele. Você ter o entendimento e a ciência que ele não habita lá entre quatro paredes de tijolo, mas habita em você. Se você não tem essa ciência psicológica, espiritual e por uma experiência real de vida com Deus, está simplesmente cumprindo tabela, frequentando a igreja. A igreja. A religião. Presta atenção. Voltando à palavra. Como está o seu coração? Aqui está falando do coração carnal, pecaminoso. Que diz aqui, ó. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mas ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Romanos, capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali em Provérbios fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nos evangelhos está escrito: bem-aventurados os puros de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Se você entender que a tua vida deve ser vivida no mundo espiritual, e você deixar essa visão terrena, essa vida social das pessoas que são daqui, dos ímpios, mortos espirituais, e passar a viver uma vida no mundo espiritual, você vai entender o que é servir a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus em espírito e em verdade é você viver para Deus. É diferente de você servir a Deus na igreja. É você viver para Deus. É a tua vida entregue para ser guiado pelo Espírito Santo e por Deus. Cada passo dado, cada atitude dada, direcionado pelo Espírito de Deus. Primeiro passo para você se libertar desses desejos carnais, imundo, impuro, imoral, profano, é buscar a libertação. Porque depois da libertação vem a purificação. Da purificação vem a santificação. Da santificação o Espírito Santo governa a tua vida. E acontece o que está escrito ali em João ali.
Se o Filho do Homem o libertar, verdadeiramente sereis livres. E outra coisa, não acredite neste evangelho que diz que fica a carne e o espírito brigando ali todo dia. Todo dia a carne e o espírito brigando. Não acredite nesse evangelho. Que o evangelho verdadeiro diz, santo no espírito, na alma e no corpo. Onde que está a carne? Crucificai, pois, o velho homem com suas paixões e concupiscência. Cadê a carne? Aonde que está a carne viva aí? Andar em espírito, não cumprir as obras da carne, porque ela milita contra a carne. Pega o contexto depois que você diz. Depois que você lê toda essa parte ali, pega o contexto ali, onde Paulo diz sobre as obras da carne. Em Gálatas ali que ele fala. As obras da carne são manifestas quais são: prostituição, lascívia, porfia, emulações, ira, expansões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutanaria, coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Daí ele fala sobre os frutos do Espírito, e o fruto do Espírito está ali, ó. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, sem imundície, imoralidade, sem mundanismo, sem vaidade. Vai brincando com a carne, brigando, hoje eu venço, amanhã eu perco para a carne, mas eu continuo aqui lutando e dou aquela sensação que estou vencendo, e depois caio, depois levanto. É a briga da carne com o espírito. Essa briga vai ter, que nem muitos pregadores aí, famoso, falou aí, que vai ter essa briga até o último dia, mas da salvação, o que garante salvação é que você está brigando. Isso aí é uma mentira, um engodo de Satanás. Você tem que vencer a carne enquanto você estiver aqui. Você tem que estar em santidade enquanto estiver aqui. Porque se você ficar lutando, o dia que Jesus voltar, você vai ficar. Porque se você está lutando com a tua carne ainda está viva. Porque foi o versículo que nós limos aqui, ó. Diz aqui, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça ainda estava no coração da pessoa. E se a cobiça está no coração da pessoa, a pessoa ainda não tem um coração puro diante de Deus. Está acabando aqui, vai apagar. Medite nessas palavras, Deus abençoe. Eu vou orar aqui agora em nome de Jesus. Vou estar apresentando todos que ouvirem esta palavra para Deus libertar, santificar, purificar, dar vitória. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vai apagar aqui porque está acabando o tempo aqui. Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus Cristo através dessas palavras, se você abrir o coração e buscar. Santificação, no espírito, na alma e no corpo. Não acredite que essa luta da carne e do espírito é para a vida toda, porque você vai se arrepender naquele dia que Jesus voltar, porque você não vai estar em santidade. Santidade é agora. Santidade no espírito, na alma e no corpo, em toda maneira de viver. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estarei orando por todos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.